Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui para o tema de hoje. Nós estamos numa série maravilhosa, O Mistério da Profecia, que tem sido uma bênção para todos nós, não é mesmo? Está gostando? Eu imagino que sim. Você já tem esse livro? Ótimo, ótimo, parabéns. Mas se você ainda não tem o livro, faça contato conosco urgente. Aqui na sua tela aparece um meio de contato. Você entra em contato com a gente e nós vamos providenciar um livro para você. E se for necessário, enviaremos alguém até a sua casa para levar a você um livro como este. Hoje vamos ao capítulo 18. E o título é uma pergunta: 1000 erros valem mais que uma verdade? O que você acha? Bem, hoje vamos saber tudo isso. Esse capítulo, esse tema, vai da página 293 até, deixa eu te dizer aqui, até a página 310. É um tema importante, delicado, polêmico, mas indispensável. Agora sim, eu quero te mostrar aqui algumas citações desse tema que vão ajudar a gente a refletir logo no começo. Página 294 fala assim: em todo o livro do Apocalipse, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, a igreja. Entendeu? A igreja verdadeira é simbolizada por uma mulher pura. Agora veja outra citação aqui na página 297. Quando a igreja deixa de ser aquele que ama verdadeiramente para se apaixonar ou se aproximar e também se apaixonar do Estado a fim de obter poder e apoio, ela compromete princípios bíblicos e se torna a meretriz. Ou seja, é importante manter-se fiel. Quando se deixa a fidelidade e se envolve com outras coisas, isso é um problema sério. Página 298 agora fala assim: a Babilônia espiritual representa uma religião baseada em ensinamentos humanos. Uau! Vamos para uma outra citação aqui na página 303. Essa falsa ideia de que a alma é imortal se integrou à igreja do Antigo Testamento, vinda diretamente do paganismo. Meu amigo, você percebeu que a coisa aqui não é fácil hoje, hein? Hoje está poderoso. Prepare o seu coração, pegue uma caneta, pegue sua Bíblia, pegue aí um computador, alguma coisa, para você anotar os detalhes do tema de hoje, ok? Maravilha, aqui está meu livro, então vou deixá-lo aqui e agora nós vamos entrar no assunto dentro da Bíblia. É o seguinte: Apocalipse 12 fala da igreja verdadeira, enquanto que Apocalipse 17 fala da igreja falsa. Assim como tem a igreja verdadeira e a falsa, então existem dois caminhos, o estreito e o largo, o certo e o errado, o céu e o inferno, Deus e o diabo, Davi e Golias, Abel e Caim, o trigo e o joio, o selo de Deus e a marca da besta, Jerusalém e Babilônia, verdade e mentira, certo e errado, direita e esquerda e por aí vai. Na Bíblia você encontra apenas dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Aquele que construiu a casa na rocha e aquele que construiu na areia, certo? E Apocalipse 12 mostra a igreja verdadeira e o Apocalipse 17 mostra a igreja falsa. Já deu para você perceber como esse assunto é importante. E aqui no capítulo 17 do Apocalipse, nós encontramos a descrição de uma mulher prostituta, uma mulher, como diz o próprio texto bíblico, meretriz. E o capítulo 17, verso 3, fala assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6. Então a mulher que vi estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Uau, esse texto é pesado, é ou não é?
Então aqui fala de uma mulher meretriz, uma prostituta. Lembre-se que mulher em Apocalipse significa igreja. Portanto, aqui está falando de uma igreja prostituta, de uma igreja falsa, que prostituiu as verdades, que prostituiria os princípios bíblicos. Que igreja é essa? Onde está ela? O que significa tudo isso? Bem, você sabe que em Apocalipse 2 e 3, nós encontramos as 7 igrejas do Apocalipse, que são 7 fases da igreja cristã. Na primeira fase, chamada Éfeso, a igreja era fiel e pura. Na segunda fase, chamada Esmirna, a igreja continuava fiel e pura, mas já foi perseguida. Na terceira fase, chamada Pérgamo, aí o paganismo entrou no cristianismo e a mentira se misturou com a verdade. Foi aí que surgiu, então, a base dessa mulher meretriz de Apocalipse 17. Foi quando o Estado, quando o paganismo, quando Roma imperial, que tinha uma visão pagã, entra no cristianismo. E há uma mistura do santo com o profano, da verdade com a mentira, quando Constantino se diz convertido, quando na verdade não era convertido, mas ele se declarou convertido e ele então agora faz uma parceria de política e religião. E isso causou um problema muito sério. E foi aí, na terceira fase do cristianismo, que surge um movimento religioso, um movimento que prostituiu os princípios da Bíblia. Esse período chamado Pérgamo, foi aí, nesse período, que vai aproximadamente do ano 323 até o ano 538. Depois vem a quarta fase, chamada Tiatira. E essa fase foi a fase da perseguição, da Santa Inquisição, o período da supremacia papal, o período em que pisaram na verdade, o período da Idade Escura, registrado na história e mencionado na Bíblia. Tudo isso é mencionado na Bíblia e confirmado na história. Então, aproximadamente no ano 380, 381 depois de Cristo, com o bispo Eusébio, com Constantino e com outras pessoas, eles então começam agora com Teodócio e com outros, começam a criar uma nova denominação, uma nova base religiosa, que mistura paganismo com cristianismo, verdades com mentiras, luz e trevas, santo e profano. Aí nasce, então, essa grande meretriz de Apocalipse 17. Veja só o que diz Apocalipse 17, verso 9. Fala assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Esse texto mostra que essa mulher prostituta está sentada, ou seja, estabelecida, ou seja, ela foi plantada num lugar que tem 7 montes. Quando você vai para a geografia, para a história, você descobre que Roma é a cidade das 7 colinas. Essa mulher, essa igreja, estaria estabelecida entre 7 montes. Ou seja, a igreja chamada de meretriz em Apocalipse 17 estaria em Roma. É, portanto, a igreja de Roma, romana. E a Bíblia vai descrevendo isso com bastante riqueza de detalhes. E isso aconteceu conforme diz a Bíblia e conforme a história. E se você pegar as doutrinas, a visão da igreja romana, da igreja de Roma, você vai perceber, sabe o quê? Que esta denominação, ela mistura o certo com o errado e ela demonstra autoridade, não que tem, mas demonstra autoridade em mexer até na lei, porque foram eles que mudaram o sábado para o domingo, foram eles que mexeram no princípio do batismo, foram eles que mexeram em outros princípios da Bíblia, profanando, prostituindo as verdades bíblicas. Por isso que a mulher é uma prostituta, é uma meretriz, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que é falsa, para mostrar que o movimento religioso ali da Idade Média, que dominou através da supremacia papal, foi quem pisou na verdade e fez prosperar a mentira. É por esse motivo que Apocalipse 17 descreve a igreja falsa como sendo uma grande meretriz. E se você observar do verso 1 até o verso 6, especialmente o verso 4, fala assim: achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas.
entendeu? Cálice de ouro. Então, essas expressões apocalípticas revelam que essa igreja é uma igreja rica, que tem ouro, que tem prata, que tem pedras preciosas. Se você vai à igreja romana, se você vai à Praça de São Pedro, se você vai ao Vaticano, você vai ver exatamente isso que está escrito aqui em Apocalipse 17. Exatamente isso, não muda. Então, claramente, essa mulher aqui representa esse movimento religioso mundial que não tem compromisso com a verdade, mas que mistura o certo com o errado e o santo com o profano. E aí temos que tomar muito cuidado. Ou seja, não basta fazer caridade, não basta ajudar os pobres, não basta se envolver aí no mundo público. O que realmente precisa é seguir os princípios bíblicos, os princípios divinos, e não uma visão meramente humana, uma visão política, uma visão que tem por trás uma estrutura econômica e financeira. Não, nós precisamos entender que o que Deus espera de nós é o que está na sua palavra, a verdade bíblica que está na sua palavra. A Bíblia diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia também diz assim, eis que eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção e não a maldição. A bênção quando você aceitar os mandamentos de Deus. E a maldição quando você rejeitar os mandamentos de Deus. Entendeu? Então você tem no Apocalipse duas mulheres. Apocalipse 12, a igreja verdadeira, que obedece, que aceita os mandamentos, que aceita Jesus, que mostra e ensina a verdade. Apocalipse 12. Você vai para o Apocalipse 17, é a igreja falsa, que mexeu na lei, mudou o sábado para o domingo, ensina erradamente a Bíblia, fala o que Deus não falou, ensina o que Deus não ensinou e tem uma visão política e religiosa. Então, nós precisamos olhar para esses dois caminhos e decidir qual dos dois eu vou seguir. Eu já fiz minha escolha, eu já decidi. Eu fui líder dessa igreja, eu ajudava nas celebrações da missa, eu fazia tudo isso em São Paulo, mas um dia Deus me mostrou a verdade, eu aceitei a verdade e hoje eu estou aqui. Sou um pastor e um pregador da palavra. Deus está chamando você também, para você não ficar no erro, mas sair do erro e seguir a verdade. Deus está chamando você a tomar uma decisão agora e começar uma nova vida. Eu vou lhe mostrar mais um texto bíblico. E com esse texto a gente vai finalizar a meditação, o tema, o estudo de hoje, ok? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículos 1, 2, 3 e 4. 4 versos. Diz assim, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Número 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Agora o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Uau, que texto extraordinário esse, não é? Esse é um texto extraordinário. Eu quero explicar para você um pouquinho sobre ele. O texto bíblico mostra que a grande Babilônia espiritual, que é essa confusão religiosa, vai cair. A Babilônia vai cair. Quando as pessoas sinceras que estão lá dentro conhecerem a verdade e aceitarem a verdade e saírem de lá, a Babilônia espiritual vai cair. E o que Deus diz no verso 4 é, sai dela, povo meu. Deus está chamando você para sair do erro, sair da igreja errada, do caminho errado e vir para o caminho certo. E vir para a igreja verdadeira. Deus está convidando você a sair do Apocalipse 17 e passar para Apocalipse 12. Deixar a igreja que prostitui a verdade para pertencer à igreja que segue a verdade. Abandonar aquele caminho que diz que a lei foi abolida e passar para o caminho que diz precisamos obedecer à lei pela graça de Deus. Entendeu?
Deus está chamando você, meu amigo. Eu já fiz minha escolha, eu já fiz minha decisão. E você? Qual é a sua decisão? Vem com a gente, chega mais perto, abra o seu coração, aceite o convite de Deus, sai dela, povo meu, seja sincero, seja sincera, não tenha medo de padre, nem de pastor, nem de bispo, nem de papa, de ninguém. Apenas siga o que diz a Bíblia e Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar bênçãos sem medidas. Amém? Você crê? Se você crê e se você aceita, levante a mão. Eu tenho certeza que Deus pode fazer uma grande obra na sua vida hoje mesmo. Meus parabéns. Então, com a mão levantada, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema. Abençoe agora essa pessoa que levantou a mão dizendo que quer sair do erro e que quer pertencer à verdade, à igreja verdadeira. Senhor, ajude essa pessoa a sair do lugar errado e aceitar a mensagem de salvação. Eu a entrego nas tuas mãos, este homem, esta mulher, este jovem, esta família, e te peço, Senhor, derrame o teu espírito sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você pode entrar ou acessar esse site que aparece na sua tela, que encontreumaigreja.com.br, localize uma igreja adventista mais perto de você, vá até lá, faça-nos uma visita e o pastor, os irmãos vão te receber de braços abertos. Tenho certeza você vai ser atendido, vai estudar mais a Bíblia, vai conhecer melhor a verdade e vai ser fiel e feliz. Tá bom? Forte abraço, fica com Deus e nos encontramos no próximo tema.